Um bom dia, a paz do Senhor para todos. Aqui quem fala com vocês é Pastor Cleiton. Eu estava meditando, em Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos, quando Deus fala para Abrão, um homem rico, um homem de posses, da família mais rica da região naquele tempo, uma das famílias mais ricas da região naquele tempo, um homem que habitava no meio de um povo pagão, era uma pessoa pagã assim que politeísta, servia a vários deuses. Quando foi um dia, ele percebeu que o que ele vendia não era Deus, que ele mesmo fabricava com a mão dele, o pai dele, sabe? E ele percebeu que ele, sendo uma pessoa móvel, adorava algo imóvel, algo que não se mexia, não ouvia, não falava, não apalpava, não cheirava, não tinha ações e nem reações. E ele falou: não, certamente existe o ser supremo que me criou. Ele se inconformou, ele se tornou uma pessoa inconformada com aquela situação e quebrou aqueles artifícios que seu pai fazia. Flávio José fala que o pai dele ficou meio revoltado. Flávio José foi e é até hoje um dos maiores estudiosos bíblicos no mundo protestante evangélico. E ele vai para sua casa, Abrão vai para sua casa revoltado. Ele entra no seu quarto inconformado com a situação. E quando ele está lá inconformado, Deus vai e fala com ele: Abrão. E ele não conhecia, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, ele nunca tinha ouvido falar desse ser supremo. Ele tampouco ele não conhecia a voz de Deus. Mas quando ele escuta aquela voz dizendo: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele percebeu que aquela voz era uma voz serena, uma voz de tranquilidade, uma voz de autoridade. E ele pega a sua esposa, seu sobrinho Ló, o acompanha e ele sai. Pastor, o que é que você está querendo falar com isso? Eu estou querendo falar com isso que a primeira coisa para Deus agir na nossa vida é nós sermos inconformados com a situação, inconformado com a atualidade. Essa atualidade está quebrando todos os princípios, tanto bíblicos como familiar. Hoje em dia, tantas coisas que nós vemos que vai de contra os nossos ensinamentos, as nossas raízes. E Abrão, ele foi inconformado. O que é que Paulo fala em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com esse século, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Abrão, naquele momento, ele teve a mente dele renovada. E Deus, ele gostou daquilo. Deus, ele se alegrou com aquela situação. Seja inconformado com as coisas erradas, não se conforme com essa atualidade, lute contra essas coisas que tentam denegrir os seus conceitos, as suas raízes, o seu caráter. Não, seja uma pessoa que não fique satisfeito de ver tanta injustiça, tanta imoralidade dominando e predominando as famílias, os casais, os nossos filhos. Os nossos filhos estão sendo corrompidos pela essa atualidade. E Abraão, ele entendeu isso. E sabe o que Deus falou? Se você me escutar sair da sua casa, eu vou fazer de ti uma grande nação. E se você for inconformado também, agora estou falando com você. Se você for inconformado também, Deus, ele vai fazer de você uma grande nação, uma grande família, um grande povo abençoado. Mas para isso, temos que renovar o nosso entendimento, temos que renovar os nossos sentimentos. Nós não podemos
se conformar, se conter com essas coisas que o mundo está nos oferecendo, que o século 21 está nos oferecendo. Não, nós temos que querer aquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu acho engraçado que Abrão quer dizer pessoa estéril. Abrão, quando ele começa a servir a Deus, e sua esposa Sarai começa a servir a Deus, duas pessoas estéreis, Deus, ele muda a situação. Primeira coisa que Deus vai mudar é o nome. Como assim, pastor? Se você tem um nome desonrado, um nome defamado pelas pessoas, Deus vai fazer que as pessoas reconheçam que você mudou, reconheçam que a sua história é nova, reconheça que você é um servo, uma serva de Deus. E depois que Ele mudar o seu nome, que Ele mudar um pouco dessa situação, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te abençoar. Como assim? Sarai e Abrão queria ter um filho, mas tinha um nome corrompido. Aí ele mudou para Abrão, e o nome de Sarai ele mudou para Sara. E depois que ele mudou, eles passaram a ser pessoas frutíferas. Teve Isaac, que significa sorriso, alegria, felicidade, gozo, prazer de viver. E quando Deus mudar o seu nome, Ele vai fazer de você uma pessoa frutífera. Aonde você plantar vai nascer, e quando nascer vai dar fruto, e quando der fruto você vai colher. Então, o que eu estou querendo falar com isso, quando Ele mudar o seu nome na sociedade, Deus vai fazer você uma pessoa frutífera, que os seus projetos vão dar certo, os seus sonhos vão ser realizados, os seus planos vão ser concluídos, sabe? Mas para isso nós temos que acreditar em Deus. Para isso nós temos que nos inconformar com a situação. Gideão foi a mesma coisa, estava inconformado, malhando trigo no lagar, porque trigo se malha no campo, o lagar é lugar de pisar uva, mas ele estava tão inconformado que ele ficou tão revoltado, falou: não vou deixar que meu trigo se perca por causa dos medianitas, vou colher e vou malhar no lagar, mesmo que eu não consiga tirar todas as cascas, mas eu vou tirar pelo menos 80% das cascas. E ele foi, e Deus viu o esforço de Gideão e mandou o anjo dele falar com ele: continua desse jeito, porque eu sou contigo. E Deus foi e usou Gideão para livrar aquela nação, sabe? Deus vai te fazer uma pessoa tão próspera que você vai livrar tantas pessoas da pobreza. Receba aí. Deus vai fazer de você uma pessoa tão próspera que Deus vai fazer você livrar sua família, seus amigos e muitas outras tantas pessoas da pobreza. Sabe por quê? Você é escolhido, você é escolhida por Deus. Só seja inconformado e inconformada com a situação. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.